pessoal, meus alunos, meus amigos. É com muita alegria que encontro vocês aqui para mais uma videoaula. Nesse vídeo de hoje nós vamos tratar das relações culturais, né? Um tema bastante importante, recorrente no Enem, um dos temas mais pedidos no Enem nesses últimos 5 anos. Então, inicialmente, eu quero aqui fazer uma distinção para vocês a respeito do que seja cultura. Na visão do senso comum, a cultura é reunir várias informações, é você falar várias línguas, é você ser muito viajado, conseguir ter 3, 4, 5 cursos universitários, entender obras de arte, frequentar e gostar de óperas, né? Então, na visão do senso comum, a cultura estaria ligada à inteligência, entre aspas, né? À formação, a várias informações, né? Enquanto que o conceito de cultura na sociologia, nós vamos saber que cultura é exatamente aquilo que reúne a organização histórica de um povo. São habilidades que cada povo, que cada sociedade desenvolve ao longo do processo histórico. A cultura necessariamente não necessita que nós frequentemos sala de aula. A cultura não exige que sejamos sequer alfabetizados. A cultura pode vir quando a gente fabrica um arco e flecha, um pote de barro, uma gamela feita de madeira, ou mesmo quando fabricamos instrumentos de defesa ou proteção para as nossas casas numa tribo na Indonésia, numa tribo bastante distante, em que as pessoas sequer possam conhecer tecnologia, né? Então a cultura é esse grande arcabouço que reúne vários comportamentos, festas, religiosidade, hábitos, o fabrico aí de peças, de instrumentos capazes de matar a nossa fome, capaz de proteger a comunidade, né? Então cultura necessariamente não exige sequer que sejamos alfabetizados, mais uma vez repetindo, tá bom? Então é importante também que a gente faça uma distinção em que seja hábitos culturais e cultura. Hábitos culturais, sim, são esses em que as comunidades, os grupos, as famílias desenvolvem atos e hábitos comportamentais muito parecidos, que necessariamente indicam ali uma certa tecnologia, um hábito ou mesmo uma habilidade em desenvolver determinadas atitudes. E isso leva a gente a crer que cultura se adquire através dos bancos acadêmicos ou do estudo, ou quando desenvolvemos uma técnica científica nos laboratórios, né? Mas na prática isso são hábitos culturais que vai distinguir cultura por cultura, povos por povos, em países, em lugares diferentes, mas necessariamente não quer qualificar o que seja de fato cultura. A cultura todos nós temos. A cultura ela vem das nossas relações, ela vem de hábitos, ela vem de festividades. Numa determinada cultura a gente conhece mexerica por mexerica, numa outra lá no Rio Grande do Sul por bergamota, na região do Rio de Janeiro a gente conhece mandioca por aipim, no Nordeste por macaxeira, aqui na nossa região Sudeste por mandioca. Então quer dizer, esses hábitos culturais, as palavras, a maneira como a gente se refere a determinados produtos ou comportamento, isso são hábitos culturais. Não quer necessariamente dizer que seja propriamente cultura, e a cultura a gente adquire de fato convivendo, através desses vários elementos históricos que marcam a formação, a cultura, a moral, a ética de cada um de nós. Então um ritual de passagem, como por exemplo o batismo ou a iniciação de um jovem na comunidade, como acontece entre os judeus, o bar mitzvah, isso é um hábito cultural. Então as celebrações, os hábitos, as festas, a culinária, né, a religiosidade, a maneira da gente formar um corpo de regras, né, um conjunto moral, um conjunto de comportamentos éticos, a música, a dança, a literatura, a maneira como enterramos os nossos mortos. Em algumas comunidades tem o hábito de queimar e depois jogar as cinzas na água ou nos jardins. Numa outra, nós vamos enterrar em covas. Há hábitos históricos que enterram dentro de gamelas as pessoas abraçadas, né, pela canela, né, abraça a canela e enterra a pessoa sentada. Numa outra, enterra deitada. Numa outra, mumifica, né? Então todo esse arcabouço comportamental indica para nós o que seja cultura.
E mais uma vez lembrando, cultura a gente não aprende por genética, a gente não adquire cultura por genética. Cultura é relação social, cultura é vida, cultura é comportamento humano. Cultura é o arcabouço moral, ético, comportamental, é aquilo que a gente utiliza para se proteger, para se comunicar, para desenvolver, para festejar, para celebrar. São rituais como matrimônio, rituais de iniciação. A cultura necessariamente não indica que a gente precisa frequentar a escola ou sequer sejamos alfabetizados. Mais uma vez, tá? Então tá aí o conceito, né? Bastante um conceito formal aí de cultura a partir da sociologia. Cultura, então, compreende a totalidade das criações humanas, né? Abrange tudo aquilo que foi criado pela humanidade ao longo do processo histórico. Assim, nós podemos citar as ideias, os valores, as manifestações artísticas, as crenças religiosas, as instituições sociais que vão se formando. O conhecimento científico também inclui os instrumentos de trabalho, assim como a arco e a flecha, né? Ou um pedaço de madeira que vai virar ali um arpão, para caçar ou para pescar peixes, né? O tipo de vestuário, a maneira como vestimos, as construções típicas, as moradias, as celebrações, tudo isso é o que compreende o conceito de cultura, né? A cultura, então, é uma característica exclusiva dos seres humanos, das sociedades humanas. Os animais não têm cultura, apesar de reunir alguns hábitos comportamentais instintivos, né? Então, desenvolvem habilidades ou comportamentos instintivos, pelo hábito, pelo instinto, assim como procriam, assim como cuidam das suas crias, assim como se protegem, a construção de casas. Os castores, desde que são castores, constroem casas da mesma maneira. É uma habilidade que desenvolveram. As formigas vivem nas suas comunidades e nos seus formigueiros, se organizando da mesma forma, historicamente, aí, há centenas de milhares de anos. Não é? Então, há um comportamento característico daquilo que os animais possuem. Os seres humanos são os únicos capazes de desenvolver cultura, porque são capazes de amar, são capazes de pensar, de refletir, de raciocinar, são capazes de desenvolver habilidades no sentido pré-programado de se proteger ali na frente ou no sentido pré-programado de desenvolver tecnologias, né? Então, os animais não são capazes, né, de criar cultura. Os animais não fazem, por exemplo, um casaquinho de crochê para o seu bebezinho, para o seu bezerrinho ou para o seu potrinho, né? Isso são os seres humanos, né? Tem a capacidade de fazer pinça com os dedos, o telencéfalo é desenvolvido. Então se concretiza tudo aquilo que o ser humano é, na sua vivência, na sua expressividade, na sua capacidade de amar, na sua capacidade de retomar, na sua capacidade de desenvolver raciocínios diferentes, né? Na sala de aula a gente tem pessoas que realizam 3, 4 operações matemáticas distintas do professor e chegam nos mesmos resultados. Isso demonstra a capacidade intelectual e cultural que somente os seres humanos possuem, né? Então, as necessidades da gente viver em comunidade, em sociedade, a necessidade de se proteger do frio, de criar moradias, saciar a nossa fome e a nossa sede, de plantar para poder desenvolver ali alimentos, tirar desses alimentos a farinha, como se tira da mandioca, né? Tirar do trigo a farinha para fazer pão. Tudo isso são habilidades culturais que os seres humanos são capazes de desenvolver. Os animais não são capazes de fazer uma massinha, nem bolinha para fazer um pão de queijo, colocar no forno, assim como nós mineiros gostamos tanto, né? Então, os animais, eles possuem sim capacidade de se proteger, capacidade de procriar, de criar, de se desenvolver, de se organizar lá dentro da matilha, mas não têm as mesmas habilidades intelectuais que os seres humanos. Portanto, somente os seres humanos são capazes de desenvolver cultura assim a partir do conceito da sociologia. Tá bom, gente? Aqui tem um prato muito gostoso de feijoada, né, que dá até vontade de comer. E a partir do prato da feijoada, junto com a couve, a laranja, que é um prato típico da nossa culinária, advindo ali das senzalas, mas muito bem desenvolvidos em várias culturas aqui na nossa região sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nós temos o hábito de uma boa feijoada, né? Principalmente como celebração de datas importantes e comemorativas, num domingo ou num sábado, né? Então a cultura, ela é construída e compartilhada pelos membros de uma determinada comunidade, de uma determinada coletividade.
A cultura, então, caracteriza, em particular, né, sendo esse compartilhamento de hábitos, de valores, de atitudes, e é por isso que aquilo que foi desenvolvido inicialmente na senzala, até hoje, é muito bem reproduzido em várias casas, inclusive hoje na elite. Aquilo que era coisa de escravos, hoje é uma iguaria, inclusive muito bem valorizada também nas elites. Tradicionalmente, há festas e feijoadas em que as pessoas pagam aí até R$ 1.000 em ingressos para poder participar de uma boa feijoada, né? Então, isso tradicionalmente foi incorporado ao nosso arcabouço comportamental, cultural, e passou a ser algo, né, da vivência do multiculturalismo brasileiro, em razão também do sincretismo, em razão da herança e tradicionalismo que nós tivemos dos negros, assim como dos índios, né, assim como dos italianos, dos japoneses. Há muitos hábitos que nós partilhamos hoje exatamente em razão desse período histórico de convivência, que assimilamos e também passamos hábitos comportamentais e culturais da nossa cultura e herdamos hábitos comportamentais da cultura de outros povos que aqui estão conosco, né? E são sempre muito bem-vindos, é muito bom que se diga, né, gente? Então, as relações culturais, eu coloquei coraçãozinho aí, que vocês olham atrás de mim, né? Coraçãozinho é alguma coisa que está sempre muito ligada comigo, eu gosto muito, porque acho que tudo que a gente faz e que tem coração indica paixão, amor e valorização, né? Cuidado com o ser humano, assim como é a sociologia. Então, dentro das relações culturais, eu coloquei coraçõezinhos aqui para indicar exatamente algumas referências importantes que a gente precisa dominar para poder acertar nas questões do vestibular e do Enem. Então, primeira coisa importante que compõe as relações culturais, o período histórico, né? Essa cultura, gente, ela vai modificando ao longo do tempo. Muito bem disse o famoso sociólogo Norbert Elias, né? Quando ele fala ali do processo civilizador da cultura, né? Que a cultura ela vem sendo desenvolvida e ao longo do tempo ela vai se adaptando a novidades. A cultura não surgiu da noite para o dia, ela é processo histórico. Ela vem sendo construída e modificada através de lei, de normas, de julgamentos, de ética. O processo civilizador indica que o homem teve que ter uma habilidade para criar tribunais, permitir que as pessoas pudessem, por exemplo, ser julgadas e apresentar defesa, o contraditório, a ampla defesa, o processo civilizador como habilidade de desenvolvimento, de civilização, de instrumentalização e desenvolvimento da humanidade, do amor, do respeito mútuo. Então, o processo civilizador é algo que está ligado intrinsecamente à questão do período histórico, da formação histórica que a cultura e que as relações culturais têm na nossa vida. O segundo elemento ali são as práticas. Então, nós podemos dizer que práticas, saberes e normas, elas estão intrinsecamente ligadas, né, a uma relação das três, a uma alteração, né, dentro do processo histórico, modificam a partir aí da sociedade, dos comportamentos flexíveis, por conta da vivência, por conta das normas, por conta de vários acontecimentos, né? Perdas, ganhos, mudança na lei, a exigência da gente ter que se adaptar a uma nova vida em razão, por exemplo, do processo de pandemia. A nossa vida nunca mais vai voltar a ser a mesma depois dessa pandemia do novo coronavírus. Em razão de perdas, em razão de reorganização, em razão de hábitos familiares que tivemos que mudar, em razão da dificuldade que a gente tem hoje de abraçar, de beijar, né? Nós vamos levar um tempo para readaptar com aquilo que às vezes para a gente era muito importante. Eu particularmente sinto muito por não poder abraçar, beijar as pessoas, porque é algo que sempre esteve muito ligado ao meu comportamento. Então nós podemos dizer que as práticas, os saberes, né, e as normas, elas vão se modificando ao longo do processo histórico, a partir de demandas, de necessidades, a partir de conflitos ou de surgimento de questões novas, não esperadas, mas que vão levar o ser humano, inevitavelmente, a forçar mudanças, a realizar mudanças, até como forma de superação ou de sobrevivência. Então, práticas, saberes e normas estão ligados diretamente, mais uma vez, né? Exatamente apontando para nós que há vários comportamentos que a gente tira e desenvolve a partir desses três elementos. E, por fim, as interações sociais, que talvez seja a parte mais gostosa disso tudo, né? Talvez seja a cereja do bolo, né? Então, são formas de interações sociais diferentes, né, que a gente tem ao longo do processo histórico. Antes
Nós não tínhamos, por exemplo, o aparelho celular. Hoje a gente já comunica muito através das redes sociais. Em razão desse universo dinâmico, eletrônico e de redes sociais que a gente vive, quando a gente manda uma mensagem, né, através do WhatsApp para um amigo, e esse amigo não nos responde assim num prazo muito breve, a gente já logo preocupa, por que fulano não está me evitando, por que ele não quer me responder, por que ele não me respondeu até agora, já surge até uma certa ansiedade, né? Então, quer dizer, a nossa cultura, através das interações sociais, pessoal, ela vai indicar que ela é também influenciada por esse período histórico. Esse mesmo período histórico eu comecei esse slide explicando, que tem a ver com a vivência, com a transformação, com as necessidades, com fatos novos, inusitados que vão marcando a nossa vida, a necessidade de elaborar uma lei nova, de organizar diferente, mudanças naquilo que a gente considera como comportamento ético e comportamento moral, né? Nós vivemos uma série de transitoriedades depois da Segunda Guerra Mundial, aquilo que o Hitler, o fascismo e o nazismo deixou, né? Vários impactos e consequências que a gente ainda sofre em razão do fascismo, inclusive agora no Brasil, né? Partidos aí de extrema direita crescendo, com muita intolerância, uma certa dificuldade em aceitar as diferenças, em aceitar imigrantes, de aceitar excluídos, uma dificuldade enorme de entender que política de direitos humanos é política que protege o ser humano e não o bandido, distorções e disseminação de uma série de distorções através de redes sociais, de fake news. Então são hábitos que desenvolveram muito lá no fascismo e no nazismo e que agora estão muito vivos na nossa sociedade e também no mundo como um todo. Isso tem afetado diretamente até mesmo as relações sociais. Então, as interações sociais, a partir desses exemplos que eu estou dando, está mostrando para nós efetivamente que isso muda, né? Que há influências diretas e em razão dos impactos, em razão de mudanças, em razão de crises, em razão do próprio mecanismo de uso de comunicação, inevitavelmente vai alterar também as interações sociais, né? Então nós podemos colocar aqui dentro dessas três bolinhas, gente, três elementos importantes. A primeira delas são as ciências sociais, que vão dialogar com a antropologia e o estudo da cultura, né? As ciências sociais, nós vamos colocar sociologia, filosofia, história, podemos colocar geografia. A antropologia é o eixo das ciências humanas e sociais que tem um viés diretamente para estudar o ser humano, o antropos, o homem, né? O comportamento humano. Através da antropologia a gente descobre passados históricos, através da antropologia e da arqueologia a gente descobre ossadas e dali para traçar um elemento cultural, de onde vieram, quem são esses povos, a partir da escrita, daquilo que está dentro das cavernas, né? As obras de arte, o comportamento dos homens da caverna, por que desenhavam as pinturas rupestres, o que aquilo indicava, né? Então a antropologia tem um papel vital hoje para que a gente possa entender o ser humano no passado, entender a maneira como o ser humano se adapta a essas grandes novidades e transformações contínuas, né, dessa nossa sociedade e a maneira como nós podemos traçar o futuro, traçar a maneira de entender melhor a sociedade, e compreender melhor os nuances, as ansiedades, os medos, as angústias do ser humano e como que nós podemos, de fato, transformar essa sociedade para o bem, né? Melhorar as nossas relações, tornarmos seres mais acolhedores, respeitosos, vivenciarmos plenamente a questão da humanidade, sentirmos a dor uns dos outros, compreendermos as limitações uns dos outros e transformarmos nesse forte abraço, né? Abraço simbólico e metafórico de desenvolvimento, abraço de acolhida, abraço de compreensão, né? Abraço de transformação, mas sobretudo o abraço de civilização, que é muito importante para nós, né? Para que nós possamos entender o processo civilizatório, como muito bem explicou para nós o Norbert Elias, né? Então os primeiros estudos antropológicos, gente, vai trazer para nós aí uma escala, né, de evoluções das culturas, os estágios, os vários estágios culturais que chegou até o momento atual e a ideia de evolução que também passou por transformações. Inicialmente passava ali pela ideia da selvageria, em que as pessoas, a própria espécie comia a outra espécie,
depois passamos pela via da barbárie, da estupidez, que hoje também está marcando essa sociedade, né? Barbárie pela violência, barbárie pela a maneira como a gente imputa, discrimina e desvaloriza o outro, né? A barbárie através de gestos e palavras extremamente grosseiros e violentos, a barbárie de cometer genocídios sociais, a barbárie de não sentir a dor do outro, de não se solidarizar com o outro, a barbárie do egoísmo, a barbárie da ganância, da tacanha do mundo capitalista, que gera famintos, mortes, desempregados, pessoas nas ruas, e a indiferença daqueles que ganham e ganham e ganham, capitalizam lucro e se tornam indiferentes à dor de milhares de centenas que morrem todos os dias nas ruas de fome, né, de sede, e agora também pela ação do novo coronavírus. E até chegarmos então da selvageria, passando pela barbárie, até chegar à efetiva evolução, que não há como evoluir se não for pelo viés da intelectualidade, da convivência, da harmonia, do amor, do respeito à diversidade, da compreensão das limitações do outro e aquilo que se pode oferecer, aquilo que se pode aprender com o outro e também passar para o outro num processo contínuo de transformação, de evolução e humanização. Evolução e humanização são duas palavras praticamente sinônimas dentro desse viés do estudo das relações culturais, tá, gente? Aí nós vamos ter os autores evolucionistas, né, dentro do processo de evolução, que eu estava agora há pouco ali resumindo para vocês. O primeiro deles é o Edward Taylor. Ele vai falar dos graus de civilização, a negação aí do determinismo geográfico e biológico. Então, ele fala dos graus de civilização, há um grau de civilização, há uma faixa como se tivesse uma hierarquia de evolução. E ele nega, então, a ideia do determinismo geográfico e biológico. O determinismo biológico quer dizer que a genética determina quem nós somos, o que pensamos, hábitos e aquilo que nós vamos escolher ou fazer. Assim como fala que a gente herda biologicamente o comportamento cultural dos nossos pais, né? Então, o Edward Taylor nega o determinismo biológico e nega o determinismo geográfico, que é a ideia da geografia, do tempo, do relevo, do clima, do lugar determinar quem nós sejamos culturalmente falando. Isso nós vamos ter também aqui a Margaret Mead, uma importante antropóloga americana que vai fazer essas mesmas referências num estudo mais detalhado de tudo isso, né? O segundo desses autores evolucionistas é o Lewis Morgan, que também tem uma importância considerável, né, na sociologia. Ele vai falar do progresso natural das culturas, né? Eu já falei um pouquinho que há um progresso natural, porque nós vamos adaptando, nós vamos renovando, nós vamos descobrindo alternativas novas e vai surgindo necessidades para as quais a gente tem que apresentar valores, normas, regras, comportamentos, religiosidade distintos, né? Então, as estruturas presentes em todas as sociedades, e é por isso que muitas das vezes, mesmo nunca encontrando uma comunidade, um povo, né, uma tribo com a outra, elas mantêm reciprocidade. Elas mantêm comportamentos parecidos no que diz respeito à construção das suas moradias, no que diz respeito às suas festas, no que diz respeito às danças, no que diz respeito ao casamento, né, ao matrimônio e à procriação, e principalmente uma fundamentação religiosa. São muito próximas, muito parecidos. Isso também o Levi-Strauss, né, já tinha explicado quando ele fez o estudo do estruturalismo humano, tá? E o James Frazer, ele vai dizer então da magia, da religião e da ciência. São estudos importantes, a começar pelos mitos, né, e do folclore, que marcam necessariamente o nosso arcabouço cultural. Na visão de James Frazer, há uma relação dos mitos que vai impactar a religiosidade e a ciência. Inevitavelmente é por isso que a gente também mantém reciprocidade de comportamentos, ou mantemos comportamentos muito semelhantes com outros grupos que talvez a gente nunca tenha convivido e nunca tenha se comunicado. Então, a magia, né, que tem a ver ali com a questão mitológica, a religião, que é um forte fundamentalismo religioso, teológico, passado por vários modelos religiosos ao longo do processo histórico, né, de momentos em deuses, em cultos zoomórficos, totemistas, em celebrações
ligadas a vários cultos, aí, a pluralidade, né, de divindades e santos, ao monoteísmo, ao deísmo muito vivido durante o iluminismo, até que a gente chegue a modalidades mais frequentes agora nesse nosso mundo ocidental. E a partir dessa grande evolução histórica é possível a gente entender que a religião, durante um período muito importante, explicou muito, talvez foi até uma fonte histórica e de ciência, né? Durante um bom tempo. E quando a gente tem a obra do Darwin, Evolução das Espécies, quando nós vamos ter depois a enciclopédia no iluminismo, é que vai começar a fazer barreira frente a essa ideia da religiosidade da Bíblia como fonte até de ciência, né? E por fim, o processo científico, marcado pelo desenvolvimento tecnológico, marcado pela pesquisa, marcada pelo empirismo e pelo racionalismo, os estudos, né, que marcaram a evolução dessa sociedade, o uso da ciência para se proteger, o uso da ciência para tratar doenças, o uso da ciência para descobrir o universo, para compreender melhor o universo, o uso da ciência como meio profissional de subsistência e a importância que até hoje a ciência tem, apesar de tão negada em algumas circunstâncias, como agora aí durante a pandemia, há negacionistas, né, que estão levando muito mais pessoas à morte exatamente por negarem a importância que esse vírus tem e a maneira letal como ele está entre nós, né? Então, é importante a gente fazer essa evolução exatamente para que a gente compreenda melhor o ser humano, a nossa história, a nossa sociedade, o mundo como um todo. Então, a visão relativista vai dizer dessa visão aí, dessa questão da diversidade como algo positivo, né? Vai desnaturalizar aquilo que durante um bom tempo alguns defenderam como naturais, né? A própria ideia do positivismo, de que a fome é natural, a miséria é natural, a submissão da mulher é natural. A visão relativista, ela vai tratar da diversidade, vai entender as multiplicidades de comportamento, de vivências, né, de organizações culturais, e vai entender que essa diversidade, sobretudo a diversidade cultural, ela vai gerar para nós o que é hoje o conceito de multiculturalismo, a ideia da pluralidade cultural, dessa vivência de um mosaico cultural transformador, inovador, um grande e verdadeiro colorido que faz com que a gente se encontre, que faz com que a gente busque nas atitudes, nos gestos, nas celebrações, nos atos, nas normas, maneiras um pouco mais coerentes, né, para que a gente possa desenvolver o processo de evolução. Então, a desnaturalização é importante por conta do processo de diversidade e por conta da ideia do relativismo cultural, que nós já vamos explicar com um pouquinho mais de detalhe logo ali na frente. Aí nós vamos chegar nos antropólogos e nos sociólogos mais recentes, aí, mais estudados, dentro desses últimos tempos na sociologia. Franz Boas, ele vai dizer que ao contrário, né, ele é contrário aí à visão de superioridade ocidental. Para ele, essa ideia do eurocentrismo, da Europa se colocar, sobretudo durante o período da colonização, como o centro do universo, a evoluída, aquela que genuinamente poderia dominar todas as outras raças, porque ela era branca, ela era evoluída, ela era superior, então era mais do que louvável e autorizado que a Europa dominasse, conquistasse e explorasse todas as riquezas dos outros povos, porque eram considerados por ela mesma como broncos. Então a gente vê a ação do europeu aqui na América, dizimando índios, astecas, maias, yanomamis, né? Todo o processo de escravidão com os africanos, o processo de humilhação e escravidão com os indianos, uma série de processos históricos, né, de carnificinas, genocídios, exploração, exatamente por conta do pensamento etnocêntrico e eurocêntrico que a Europa desenvolveu, defendendo a ideia de que ela era superior e que ela podia fazer tudo isso. Era lícito ela agir da maneira violenta como ela agiu durante o período de colonização. Segundo aspecto importante que o Franz Boas desenvolve para nós é a ideia do estudo de cada cultura em particular. Então, detalhar os elementos de cada cultura, até mesmo para que a gente possa valorizar os elementos dessas culturas. Entender a diversidade e também ver aquilo que é comum e a pluralidade. Aprender com as diferenças, associar as diferenças àquilo que pode ser completude do que falta nas culturas,
ou modelo de transformação, modelo de inovação, modelo de evolução, né, que é tão importante e rico na diversidade cultural, e a questão do particularismo histórico, né, que cada povo, que cada cultura trouxe uma trajetória histórica, um processo de evolução histórico, reuniu normas, valores, atitudes, comportamentos, religiosidade, que cada um carrega consigo historicamente e que isso também precisa ser valorizado no estudo das relações culturais, porque é aquilo que mantém vivo um histórico, uma herança cultural que cada povo carrega, até mesmo para a gente vincular a ideia de etnia, né, gente? E a negação do método comparativo, ele nunca defendeu a ideia de fazer métodos comparativos, de comparações entre as culturas, exatamente porque ele defendeu muito mais a ideia da pluralidade. Se ele era contrário à visão de superioridade ocidental, ele não poderia aceitar métodos comparativos, exatamente porque quando a gente compara, a gente acaba sendo um pouco etnocêntrico. A gente julga o outro tomando a nossa cultura por referência, e aí é que a gente vai fazer comparações, e é por isso que a gente comete equívocos, é por isso que a gente comete intolerâncias, violências, desrespeito, preconceito, porque a gente fica comparando e rotulando as outras culturas, né? As relações, então, entre as culturas, o etnocentrismo, eu já fiz e expliquei esse conceito aqui, né? A tendência, então, da gente valorizar a nossa cultura, colocar a nossa cultura no centro, e automaticamente menosprezar outras, julgar as outras culturas, tomando a nossa por referência. Isso é o etnocentrismo, e eu posso afirmar para vocês, dentro do estudo da sociologia e da antropologia, um dos grandes fontes de violência que a gente tem, de intolerância, né, de preconceito, é exatamente vivida no etnocentrismo. Por conta do etnocentrismo é que a gente tem tantas intolerâncias e consequências ruins, né, para a nossa sociedade. E a gente tem vários exemplos, sobretudo agora, durante a pandemia, quando as pessoas questionam, falam do hábitos dos chineses, daquilo que eles comem, um nítido ato de etnocentrismo que é totalmente desprezível para as relações sociais, principalmente ao olhar, né, da sociologia, tá bom? O relativismo cultural, ao contrário do etnocentrismo, é quando a gente entende que há diferenças, a gente entende a pluralidade, a gente valoriza o multiculturalismo, e no relativismo cultural nós vamos relativizar aquilo que às vezes a gente não concorda, mas a gente entende que é um hábito cultural de um outro povo e eu preciso respeitar, né? Eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar, porque aquilo é a vivência cultural de um povo que historicamente se construiu, assim como o nosso historicamente foi construído, né? Então, relativizar aquilo que possa ser talvez dolorido, ou possa ser talvez não aceito por nós, mas ainda assim a gente compreender que se trata de um elemento, de um traço, de uma vivência cultural de um outro povo. E assim como a gente gosta de ser respeitado, a gente também deve respeitar as outras culturas. Um exemplo claro do relativismo cultural é o que acontece, por exemplo, entre as comunidades indígenas, né, o princípio de couvade, que é quando o homem, na cultura indígena, o homem é pai e mãe da criança. A mulher seria somente uma hospedeira, né? Mas o homem é que é genuinamente o pai e mãe da criança. Então, em alguma dessas comunidades indígenas, quando a mulher dá à luz, o homem fica de resguardo junto com a mulher. Recebe visita, presente, ele não vai caçar, ele não vai pescar. Ele guarda um tempo de resguardo ali, porque na cultura indígena considera que o homem é pai e mãe também, né? Esse é o princípio de couvade. Para boa parte das culturas no mundo, mas principalmente na nossa, seria motivo de piada, de riso, de graça, de fazer piadinha, né? Mas, no entanto, é algo que a gente precisa valorizar e respeitar, porque trata de um elemento cultural distinto dos povos indígenas. É um exemplo de relativismo. Eu não concordo, mas eu respeito. Tá bom, gente? Então é isso aí. Eu agradeço a presença de vocês comigo nessa videoaula. Eu espero que eu tenha contribuído. Eu tenho certeza que esse resumão nessa videoaula vai te ajudar a fazer muitas provas de vestibular e também no Enem, porque a gente que acompanha o Enem e os vestibulares sabe que esse tema é um dos queridinhos, dos preferidinhos dentro do tema da cultura, né, nos vestibulares, mas principalmente no Enem. Eu espero que eu tenha te ajudado. Agradeço a sua presença. Um beijo carinhoso. Até a próxima videoaula. Tudo de bom.